Vamos orar para a gente começar e entregar essa live nas mãos do Senhor? Pai, em nome de Jesus, amém, Camila. Permaneça na live que nós oramos, amém? Em nome de Jesus, por todos nós oramos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu santo nome, Deus de Israel, por mais um dia, por mais uma live, por mais um devocional, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos, ó Deus, como corpo, como família do Deus vivo de Israel, como aqueles que fazem parte do sacerdócio real, da geração eleita, dos príncipes e princesas do eterno sobre a face da terra. Pai, em nome de Jesus, eu peço que agora o Senhor visite cada homem e cada mulher, Pai. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, venha tocando, papai, no coração deles, na alma deles, aquietando, Senhor, as emoções, tirando toda a tribulação, toda a preocupação. Que este momento, Pai, de devocional, essa 1 hora e pouca, Pai, que nós passamos aqui diante da Tua doce presença, seja exclusivamente, Pai, totalmente voltada para ouvir ao Senhor, para te render graças e escutar aquilo que o Senhor tem para ministrar conosco, Pai. Prepara o nosso coração como terreno fértil. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma semente vai ser desperdiçada, nenhuma semente vai ser lançada fora. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que se preparou, Pai, durante a noite, que se preparou, Senhor, para fazer com que este momento acabasse, para fazer com que essa live, Senhor, fosse derrubada, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que está anulado agora toda a tentativa das trevas, porque nós amarramos e amordaçamos com cordas de fogo, em nome de Jesus, todos os dominadores das trevas, todos os principados, potestades, dominadores locais. Eu declaro em nome de Jesus, agora, que são agora, Senhor, em nome de Jesus, se tornados cegos, surdos e mudos, e eles não poderão, Senhor, nos acessar nessa dimensão do Espírito. Em nome de Jesus, eu entrego o controle desta live nas tuas mãos, Pai. O Senhor, Espírito Santo, é quem conduz todas as coisas, Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Me capacita, Senhor. Usa minha vida, passa uma tenaz nos meus lábios. Derrama sobre nós o Espírito da sabedoria. E derrama, Senhor, também sobre nós, nesta manhã, o Espírito da revelação da palavra, daquilo que está por trás da letra, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Lê. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, William. Bom dia, Meire. A paz do nosso Senhor. Bom dia, Fabiana. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Anne, Sara. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Ana. Paz do nosso Senhor. Elaine. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus por mais um dia. Amém? Hoje nós vamos começar um livro muito lindo. Gente, vocês percebem que todo livro que eu falo é que eu gosto, né? Mas esse daqui, quando eu estava solteira, eu pedi muito um Boaz pro Senhor. E aí o Senhor me deu meu Boaz. Então vamos lá. Eu costumo dizer que o livro de Ruth é muito para quem é solteiro, né? Porque eu vejo o amor e o cuidado, assim como Isaac e Rebeca, eu vejo o livro de Ruth para quem já passou por esse momento ou está passando por esse momento. Todo mundo pede, eu quero meu Boaz. Então nós vamos ler aqui a história de Ruth, amém? E é uma história muito bonita de fidelidade, é uma história do qual nós vamos ver aqui o agir do Senhor. Continua também, amém, no período de Juízes, ainda não tinha entrado a monarquia, o Senhor ainda não tinha levantado o primeiro rei. Então continua, bom dia, Alex, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Então continua ainda na história, no trâmite ali da infidelidade do povo de Israel. O povo ainda continua fazendo o que lhe parece direito aos seus olhos, né? Sem seguir ali as leis do Senhor na risca. Então nós vamos ler um pouco, e o livro de Ruth conta também um pouco da genealogia de Davi, amém? Então vamos lá? Ruth, capítulo 1, diz assim: a família de Noemi e Moabe. Moabe aqui a gente sabe que foi dos filhos de Ló, amém? Então é da região ali da onde as filhas de Ló, os moabitas, que a família de Noemi veio dessa terra, tá? No tempo em que os juízes governavam sobre o povo de israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque.
sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e outra Rute, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem filhos e viúva. O regresso para Belém. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: Ide e voltai cada qual para sua casa, para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada um de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: Não, nós vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: Voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir e ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parte, pois estou velha demais para tornar a me casar. E mesmo que eu pudesse dizer, ainda existe para mim esperança, esta noite ainda estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperareis por eles até que crescessem? Renunciareis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam em alta voz. Depois Orpa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Então Noemi aconselhou: Olha, tua cunhada voltou para junto do teu povo e para o teu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: Não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois onde quer que fores, irei. Eu, e onde quer que pousares ali, eu pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e eu aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali um certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: Será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: Não me chameis mais de Noemi, agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Parti desta terra com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Por que então havereis de me chamar Noemi, porque o Senhor me mostrou desfavorável à minha pessoa, e Shaddate me trouxe desgraça? Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa da cevada. Então, vamos lá. Aqui no primeiro capítulo a gente já vê o livro inteiro de Ruth, porque ele é um livro bem curtinho, amém? Ele é um livro bem curto. Deixa eu ver aqui, eu acho que são só 4 capítulos. O livro de Ruth, ele fala de um amor sacrificial. Ele fala literalmente que é o mesmo amor que Cristo teve por mim e por você. O amor que Cristo teve pela igreja. O amor que Cristo tem por toda a humanidade. É um amor que não mede esforço. É um amor que não mede sacrifício. Aqui Noemi, ela fez aquilo que era de agrado e que era o normal, o que todo mundo, qualquer ser humano aqui iria fazer. Olha, vocês casaram, porque qual era a prática? Vamos lá. Lá naquelas terras, o combinado deles é o quê? A mulher casa e ela larga a família dela e ela passa a ficar exclusivamente com a família do marido. Então, o povo judeu, o povo daquelas terras da Arábia, o povo que vive no Oriente Médio, eles têm essa... Ai, meu Deus, como que é o nome?
essa tradição da mulher casar, e a partir do momento em que ela casou, ela é exclusivamente da família do marido. E isso se persiste até os dias de hoje. E aqui Ruth, ela entendeu isso. Ela falou: não importa que o meu marido morreu, não importa que você não vai ter mais filho. Eu agora pertenço à tua família. Ela era uma mulher, Ruth, das terras de Moabe, moabita. Os moabitas cultuavam outros deuses. Os moabitas não acreditavam no Deus vivo de Israel. Eles acreditavam no Deus vivo de Israel, mas não na totalidade. No entanto, que eles cultuavam outros deuses. Então, eles praticavam culto ao Senhor, mas eles eram idólatras. Mas eles tinham costumes que vieram lá da época das filhas de Ló, que foi um povo que se perdeu em meio à perversão sexual. É um povo que se tornou idólatra, um povo que se corrompeu diante dos princípios do Senhor. Amém? Então, aqui, Ruth, ela teve o quê? A partir do momento em que ela casou ali com um dos filhos de Noemi, ela teve uma transformação. Ela reconheceu, ela começou a viver um pouco de quem era o Deus de Noemi, de quem era o Deus, amém, de Elimeleque. Ela começou, mesmo que não fosse na totalidade, ela entendeu que ela tinha deixado a casa dela, a parentela dela, para viver algo com a família de Noemi. E assim foi, ao ponto que ela pegou e falou assim: para mim não me importa mais. Para mim não me interessa mais. Para mim não tem mais o porquê eu voltar para o lugar de onde eu vim, sendo que agora eu estou inserida a essa família. Então ela abriu mão da felicidade dela. Porque na mente dela, pega o raciocínio, para aquele povo, o povo de Deus, a Ruth, para ela não iria mais casar, porque ela ainda estava ligada, onde? A família do ex-marido. Noemi, amando a nora, ela pegou e falou assim: vocês não têm mais porquê, eu abro mão disso, tá quebrado, tá ali, tá, a gente anula isso daqui, você pode viver a sua vida. Mas Ruth persistiu. Mas Ruth falou: não, para onde você for, eu vou. Não importa, fale o que você quiser agir, pensar, o seu Deus vai ser o meu Deus. A partir do momento em que eu larguei a minha vida para trás, a partir de agora é uma nova vida. E o que isso está querendo dizer? Fidelidade. É fidelidade. Ruth nos ensina como ser fiel a uma pessoa. Ruth nos ensina como honrar uma aliança. Muitas vezes, nós nos relacionamos com pessoas de forma superficial. Nós não somos totalmente fiéis a elas. E muitas vezes a gente espera a fidelidade da parte oposta, mas nós muitas vezes não somos fiéis. Porque às vezes a gente vai ser colocado em situações de, vamos dizer assim, que vai desagradar nossa alma. Que vai fazer com que os nossos olhos fiquem meio assim, sabe? Perdido, falar: será que realmente eu devo seguir com essa pessoa? Será que realmente eu devo ir e ser fiel a essa pessoa? O que eu estou querendo dizer aqui, povo de Deus, é: Ruth não iria imaginar o que ia acontecer com a vida dela, que nós vamos ler aqui. Mas eu quero que vocês já comecem a imaginar. E se ela tivesse falado não para Noemi? E se ela tivesse agido como Orpa? Falado: não, eu vou viver o meu caminho. O que eu estou querendo dizer é: às vezes, a gente vai ter que deixar de lado as nossas vontades para cumprir a vontade do Senhor. E isso não pode ser às vezes, tem que ser sempre. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela poderia ter sido levada, Ruth, pela emoção dela, falar: cara, eu nunca mais vou casar, eu vou ficar solteira pro resto da minha vida. Mas ela em nenhum momento ela pensou nisso. Em nenhum momento ela falou: não, eu vou viver a minha vida igual Orpa. Eu vou lá porque eu quero continuar, eu quero ter a minha vida, eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha família. Ela falou: não, eu vou ficar com você, independente se eu tiver filho, se eu não tiver marido, eu vou ficar com você. Ela foi fiel. Ela foi fiel. E ela não sabia 1/3 do que ia acontecer. E quando nós somos fiéis ao Senhor, a gente não vai saber nunca o que vai acontecer. Isso é viver por fé. Amém? Vamos lá, capítulo 2. Ruth nos campos de Boaz. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi.
e o seu nome era Boaz, valente. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou: vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco. Diante do que eles responderam, que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando, desde bem cedo até agora, e só parou por um pouco sobre o abrigo para recompor as forças. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Não vá se espingar no outro campo. Não te afastes daqui, mas fique na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sedes, vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxerem para saciar as sedes dos trabalhadores. Diante destas palavras, Ruth, prostrando-se ao rosto rente ao chão, exclamou: por que encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizestes por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixastes pai e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizestes, e sejas ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas as asas da proteção vieste buscar refúgio. Então Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor. Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma de tuas servas. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: vem cá, come deste pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores e Boaz lhe ofereceu os grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para seguir seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixai-a respingar também entre os feixes e não a repreendais. Ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas dos feixes e deixai que lhe caiam, a fim de que ela possa recolher, e não a censurais. E assim Ruth catou espigas do campo até o pôr do sol. Depois bateu e debulhou os grãos das espigas que havia juntado, cerca de uma efa, mais de 25 quilos de cevada. Ruth carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado, e sua sogra observou quanto ela tinha recolhido. Ruth entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe sobrara do almoço. Então Noemi questionou-lhe: onde respigastes hoje e onde trabalhastes? Que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E Ruth passou a contar a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Ao que Noemi declarou: que Yahvé o Eterno abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele pessoalmente me disse: fica com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é bom, minha filha, que estejas na companhia das servas deste homem, pois em qualquer outra lavoura correrias o perigo de ser molestada. Sendo assim, Ruth permaneceu entre as servas de Boaz para catar espigas, até que se encerrasse a temporada das colheitas da cevada de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Aqui a gente já viu o favor de Deus sobre a vida de Ruth, amém? Aqui a gente já viu que a fidelidade dela tocou o coração do Senhor. E ela foi totalmente honrada por tudo aquilo que ela fez.
por tudo aquilo que ela abriu mão. Na mente dela, ela não imaginava o que estava para acontecer, mas ela já começou a perceber que tinha algo diferente com Boaz, que tinha algo diferente, que Deus estava fazendo algo diferente. O que eu estou querendo dizer aqui é, todo ato de justiça e misericórdia, tudo aquilo que você fizer em prol da vida de uma outra pessoa, você vai colher. Tudo. Tudo que você fizer por conta para alguém, tudo que você abençoar a vida de alguém, tudo que você renunciar às vezes por conta de alguém, você vai colher. Tudo. Tudo. Deus não deixa devendo nada para ninguém. Tudo. Da mesma forma com que nós colhemos aquilo que é mal, quando a gente planta as coisas más, a mesma proporção, o Senhor também libera bênçãos e provisões. Quando a gente é levado ao Senhor, pelo Senhor, para a gente abençoar a vida das pessoas, para a gente ir lá, ofertar, eu não sei o que é. Eu não sei o que você vai fazer de bom para alguém. Se é escutar, emprestar o teu ouvido, eu não sei o que você vai fazer de bom. Eu quero falar para você que Deus vai te recompensar. E Ele te recompensa de uma maneira do qual nem chegou ao teu coração. Porque Ele coloca pessoas, assim como Boaz, que sabem reconhecer o valor de uma fidelidade, que sabem reconhecer o valor de uma renúncia. Às vezes, vamos lá, vamos trazer para os dias de hoje. Nós que somos casados, amém? É um exemplo muito clássico. Quantas vezes nós que somos casados, nós renunciamos algo que nós muitas vezes queremos para beneficiar o nosso cônjuge? Ou quem é mãe? O exemplo mais perfeito. Quem é pai e mãe? Quantas vezes a gente abre mão de algo que a gente queria, de algo que a gente gostaria muito. Só que aí você tem que escolher, ou eu pego para mim, ou eu dou para o meu filho. E você renuncia a algo que é para você dar para o teu filho. Isso é renúncia, isso é amor incondicional. E aqui, Ruth, ela renunciou à vontade dela, ela renunciou à própria vida dela, para passar tempo, para viver a vida da sogra. Uma mulher que não poderia dar nada. O que Noemi poderia dar para Ruth? Nada. Uma mulher velha que não poderia dar nada para ela, que não tinha bens, que tinha perdido tudo. Foi peregrinar num lugar onde era cheio de idólatra. Ela não tinha nada para receber de Noemi. De Noemi. Mas o Deus de Noemi tinha algo para dar para ela. Mas o Deus de Noemi ia usar a vida de Ruth para fazer algo ainda mais profundo e avassalador, do qual a vida de Ruth jamais vai ser esquecida. O nome de Ruth jamais vai ser esquecido. Por quê? Porque ela foi fiel, porque ela teve um amor incondicional, porque ela abriu mão das próprias vontades para satisfazer a vontade de Deus. Às vezes a gente que é pai e mãe, às vezes a gente abre mão das nossas vontades para fazer a vontade dos nossos filhos, mas depois Deus sempre vai recompensar, de alguma forma Deus recompensa. O problema é que muitas vezes os nossos olhos são maus e a gente não consegue reconhecer o cuidado do Senhor. E o que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã é: nós precisamos aprender a renunciar às nossas próprias vontades. Nós precisamos aprender a ter amor incondicional, a ser fiel às pessoas, a ser leal às pessoas. Nós estamos vivendo numa época de deslealdade muito grande, de infidelidade muito grande. E quando eu digo deslealdade e fidelidade, eu não estou falando somente entre marido e mulher, entre matrimônio, é entre relacionamento interpessoal. Hoje em dia não se pratica mais o perdão. Hoje em dia, as pessoas, o cara me fez mal, a gente não consegue perdoar, as pessoas não conseguem liberar perdão, não existe mais misericórdia. Se esquecendo que para a gente ter misericórdia de Deus, a gente tem que exercer a misericórdia também. E para a gente ser perdoado, nós também temos que perdoar. Hoje em dia as pessoas fazem mal para a gente não consegue ir lá, as pessoas não conseguem ter uma dificuldade muito grande de ir lá e ter misericórdia da vida da pessoa. Sai falando mal. Eu entendo, tem pessoas que, cara, deixa você falar, não é possível que esse ser humano... Eu tenho algo aqui, eu passo constantemente com isso, né? Eu falo, gente, não é possível que o ser humano ele consegue fazer isso.
Mas aí depois o Senhor vem e fala, tenha misericórdia, está perdido no meio das trevas, está perdido. Precisa encontrar luz, precisa. E o Senhor me leva a orar pela pessoa. O que está faltando hoje em dia, povo de Deus, é misericórdia. O que está faltando hoje em dia é você se colocar na posição do outro. É a gente parar de querer viver os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios. O amor de muitos se esfriaria. Ruth aqui, ela poderia ter batido asas como Orpa e, cara, a vida que segue. Mas olha como ela já foi tratada. Olha a misericórdia do Senhor como veio sobre a vida dela. Agora vamos ler o capítulo 3. Amém? A bondade e a justiça de Boaz. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora, minha filha, é meu dever buscar-te num lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te, pois põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra e descobre os seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu dizendo, farei tudo como me orientastes. Ela desceu ao terreno onde se limpava as espigas e fez exatamente como a sua sogra instruía. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem és tu? Indagou ele. Sou tua serva Ruth, replicou ela, e lhe rogou. Estende o teu manto sobre tua serva, porquanto és nosso parente chegado, e tens o dever de nos resgatar. E Boaz lhe respondeu, bendita sejas por Deus, minha filha. Este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à tua sogra. Pois preferistes não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Portanto, minha filha, não tenhas medo. Far-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és mulher virtuosa. Ora, de fato, eu tenho responsabilidade de resgate, mas há um outro parente ainda mais próximo do que eu. Sendo assim, passa a noite aqui e amanhã cedo, se ele quiser assumir o direito de proteger-te, muito bem, e que ele te resgate. Todavia, se pelo contrário ele não quiser te resgatar, eu ficarei com essa responsabilidade. Juro pelo nome do Deus de Yahvé. Agora, pois, volta e deite e descanse até o raiar do dia. Ruth adormeceu de novo aos pés de Boaz, até a alvorada, e levantou-se, antes de clarear o dia. Antes do clarear do dia, a fim de não ser reconhecida. E Boaz falou consigo mesmo, não convém que se saiba que esta mulher esteve na eira. Por esse motivo orientou-lhe Boaz, estende o manto que te cobre e segura-o firme. Ela estendeu sua capa sobre o chão e a segurou, e ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada, mais de 20 quilos, e lhes pôs nas costas, e ela retornou ao povoado. Assim que Ruth retornou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou, como estás, minha filha? O que se passou? Ruth contou-lhe tudo como aquele homem tinha feito por ela, e acrescentou, estas 6 medidas de cevada foi ele que me deu, dizendo-me, não voltarás de mãos vazias para junto de sua sogra. Então Noemi assegurou a Ruth, fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza este homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje essa questão. Então vamos lá, alguns pontos aqui. O primeiro, Ruth seguiu exatamente a ordem de Noemi. Ela fez exatamente o que a sogra dela falou para ela fazer. Ela foi obediente a um comando. Ela foi obediente àquilo que a sogra falou. A sogra falou, você vai se deitar, porque quando você se deitava, a mulher se deita aos pés do marido, se mostra o quê? Submissão. Eu estou ali para te servir. Entendendo que, tirando todo o pensamento, né, dessa ideologia aí de feminismo maluco, submissão é você estar debaixo da missão.
É você estar ali, amém, para ser protegida, guardada, direcionada, guiada pelo marido. Outro ponto, ela se cobriu. Ela não expôs a nudez. Aí agora eu vou falar para as mulheres. Mulher, você que é solteira, você não precisa expor o teu corpo para você ir e conseguir um marido. Já foi falado isso aqui antes, mas esse livro ele é apropriado porque ele é muito usado em ministração de solteira. Um homem, ele não gosta de mulher vulgar. O homem não gosta de nada fácil. O homem ele é instinto caçador. O homem ele gosta de ir descobrir. Se você já está mostrando tudo que você tem de mais valor, qual vai ser a dificuldade que ele vai ter de conquistar você? Se você já vai na primeira noite para a cama com ele. Se você deixa ele tocar o seu corpo. Se você já está dando algo que é para dentro do casamento. Ele não vai querer nada sério com você. Porque o homem, ele tem esse pensamento. Se está fazendo, né, liberando para mim, para não falar um português muito chulo, se está liberando para mim, vai liberar para qualquer um. Se está mostrando algo que ela deveria guardar, por que cargas d'água eu vou cuidar? Por que eu vou proteger se ela mesma não se protege, se ela mesma não se guarda? E aí eu vou falar outra coisa também. Isso aqui também não é só para solteira. Às vezes, povo de Deus, tem mulher que ainda não passou por um processo de libertação, que ainda não passou por um processo de libertação e restauração sexual, que ela está casada, mas ela tem comportamentos de uma mulher solteira. Ela não se guarda. Ela fica mostrando aquilo que é do marido dela, que é dela, porque quando a gente casa, o meu corpo é do meu marido e o dele é meu. Eu não tenho que ficar mostrando algo que é do meu marido, que é dele, para ninguém. E tem mulheres que, mesmo casadas, se comportam de uma forma totalmente leviana. E às vezes o casamento está começando a dar BO e a pessoa não está entendendo por quê. Eu não estou falando aqui, amém, para você, que você não deve usar suas roupas, cada um é cada um. Jesus é quem te guia, o Espírito Santo é quem fala contigo. Mas uma coisa é fato, tem que ter respeito. O Senhor fala que a gente não pode, amém, em nome de Jesus, dar mau testemunho, ser cheio de lascívia, de vulgaridade. E o que a gente vê muitas vezes por aí são casais que estão se acabando, relacionamentos que estão se acabando, porque perderam o respeito, porque a mulher não guarda aquilo que é do marido e também o marido às vezes não guarda aquilo que é da mulher, porque também tem uns maridos que colocam umas roupas, que faz academia e que fica... Gente, nós temos que fazer tudo isso, mas com ordem e decência. O problema é que a gente está vivendo um mundo, uma cultura, infelizmente, de que é tudo oba-oba. Eu jamais vou querer que uma outra mulher fique vendo o corpo do meu marido. Assim como eu tenho certeza também que jamais ele vai querer que o outro homem fique vendo o meu corpo. Para quem é solteiro, entenda, você vai continuar solteiro enquanto você continuar liberando algo que é para dentro do seu casamento. Desculpa, mas os homens só querem um lanche. Ou você muda a sua atitude, ou você vai continuar solteira pro resto da vida, sendo o quê? Ferida. Seja como Ruth. Você quer um Boaz? Se comporte como Ruth. Homem, você quer uma Ruth? Se comporte como um Boaz. Não seja chucro. Não seja, em nome de Jesus, machista. Trate com amor. Saiba cuidar. Saiba. Abra a porta do carro, gente. Em nome de Jesus. Isso ainda é válido nos dias de hoje. Mulher ama sim. Tem mulher que fala, eu não gosto de receber flor. É mentira. Tudo bem, tem gente que não gosta, mas é um ato, você vê que é um ato. Dá presente. Talvez você foi ferido. Ai, mas eu fiz isso pela outra pessoa, mas eu me frustrei. Jesus te cura.
Jesus coloca um bálsamo dentro do teu coração. Aí ainda existem Rutes. Ser cavalheiro, ser generoso. Não custa nada. Você pagar sim. Mulher, você pode pagar. Você pode pagar. Quando você sair com o teu... Você está conhecendo alguém. Você pode pagar. Mas deixa ele pagar. Tira esse feminismo louco de dentro do teu coração. Deixa o homem ser homem. O homem está deixando de ser homem porque a mulher está castrando o homem. É papel do homem, sempre foi papel do homem. O problema é que a mulher fica querendo tomar o lugar que é do homem. Eu não estou falando aqui, povo de Deus, que não tem que dividir conta. Mas a gente precisa voltar à essência do que era no começo. Porque é isso que representa o casamento e o relacionamento. É o homem cuidar da mulher, assim como Cristo cuida da igreja, assim como Cristo cuida da noiva. É o homem dar a vida pela noiva, pelo cordeiro, é proteger, é prover, é ser provedor. Quando o homem é provedor, ele é provedor de alimento, ele é provedor de cuidado, ele é provedor de carinho, ele é provedor de segurança, ele é provedor de bens monetários, ele é provedor de tudo, de tudo. E nós mulheres somos aquelas que vamos fazer o quê? Cuidar deste homem que é provedor, provendo amor, provendo uma casa agradável, parando de ser rixosa, sendo a mulher de provérbios, não sendo uma mulher barraqueira, não deixando o espírito de Jezabel vir e querer dominar essa relação antes mesmo dela começar. Povo de Deus, eu aprendi algo. Eu já expliquei isso aqui para vocês e eu vou falar de novo. Eu aprendi algo quando eu participei das ministrações da Sara Shiva. No relacionamento, amém? Antes da gente casar, quem tem o domínio é a mulher. Por quê? Porque se você não quiser que o homem te toque, cara, ele não vai te tocar. O cara só vai fazer algo, você só vai cair no pecado se você quiser. Se você quiser. Se você não quiser, ele não vai te tocar, porque se ele te tocar, você pode sair e abrir um BO contra ele, porque ele vai estar forçando uma situação. Se você não quiser, ele não vai te tocar. Ai, mas eu caí porque a carne é fraca. Vai jejuar. A culpa não é dele, a culpa é tua, porque você liberou. Ele não enfiou uma arma na tua cara e falou, é agora. Ou a gente faz ou a gente faz. Não, você que fez. É porque você ainda está debaixo de um trono de pecado. Você ainda está alimentando altares demoníacos da pornografia, da sexualidade, da lascívia, da promiscuidade. É a tua carne que não está suportando ficar sem aquilo que é pecado. Porque é pecado. Fornicação é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Não importa. Ai, mas eu estou namorando, eu estou com ele há 20, 30, 5, 10, não importa, você está no pecado. Você está no pecado. Não importa se você só tem ele, se você só tem ela, você está pecando. E ponto final. Está alimentando o trono demoníaco. Então, mulher, se dê o valor. Homem, respeite. Não tem como, amém, surgir novas Rutes e novos Boazes se a gente não voltar à essência. Eu nunca esqueço isso que eu escutei. Todo mundo quer um príncipe, mas você está se comportando como uma princesa? Todo mundo quer um cavalheiro, mas você se comporta como uma dama? Ou você se comporta como uma cachorra? Porque é isso que a palavra... Gente, para quem nunca assistiu o culto das princesas da Sara Shiva, ela é bem escrachada. Ela fala, ou você se comporta como uma cachorra. Aquilo entrou dentro da minha alma, que eu falei, misericórdia, Jesus. Sangue do Cordeiro tem misericórdia da minha vida. Porque era exatamente como eu me via. Porque, gente, eu sei que é pesado, mas cachorro é assim. Cachorro não tem parceiro fixo. É assim. Cachorro cada hora tá no cio de um. Cada hora tá deitado num lugar diferente. Agora me fala. Você é princesa do Senhor. Você acha que Deus quer isso para você? Homem, você é príncipe do Senhor.
Você acha que Deus quer que você fique se frustrando, beijando de boca em boca, se contaminando sexualmente por aí? Espera no Senhor. Traz a essência de Cristo para dentro de você. Saiba tratar uma mulher. Mulher, saiba tratar um homem. Deus tem prazer em casamento. É plano do Senhor, é plano divino, é família. É família. A única coisa que está acontecendo, por que está destruindo? Porque o povo está deixando as coisas do mundo entrar dentro dos relacionamentos. E eu peço que, em nome de Jesus, todos aqui tenham maturidade. Eu não estou falando para você, homem casado, ir começar a falar da roupa da tua esposa. Você não vai falar. Você vai orar. Se isso te incomoda, você vai orar. Você vai pegar e vai falar, Senhor, em nome de Jesus, que ela comece a entender que isso não está legal. Me dá estratégia, me dá sabedoria. Que ela possa entender que isso não é bacana. Isso abre legalidade dentro da casa, dentro do relacionamento. Vocês podem ver, parece loucura, mas não é. Por que o povo judeu é próspero? Existem diversas coisas, o porquê. Mas uma delas, eles são totalmente, os casados, né? Eles são fiéis à palavra. Você pode ver que as mulheres, elas não andam mostrando o corpo. Os homens, eles honram a palavra de Deus, eles vivem os princípios. Tudo isso, povo de Deus, que a gente faz, que a gente está acostumado aqui no Ocidente, trava o mundo financeiro, trava as finanças, trava as bênçãos do Senhor. Andar, se vista com ordem e decência, saiba se comportar. Mulher, seja submissa ao seu marido, cada um faz o seu papel. Eu não posso ir tomar o papel do meu marido e ele não pode tomar o meu papel. Cada um foi feito para ajudar o outro. Amém? Vamos lá. Capítulo 4. O resgate de Noemi e Ruth. Entre mentes, Boaz subiu à praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Coincidentemente, passava por ali o resgatador, aquele parente mais próximo que ele havia mencionado a Ruth. Então Boaz o chamou. Olá, meu amigo, chega aqui e assenta-se ao meu lado por um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz reuniu os 10 homens da cidade e também os convidou. Sentai-vos aqui conosco. E eles se sentaram. Então declarou ao homem que tinha o primeiro direito ao resgate. Noemi, aquela nossa parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Resolvi, portanto, informar-te o assunto, na presença de alguns representantes do povo, e sugeri-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, rogo-te, responde, para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos. Pois ninguém mais tem este direito de resgate a não ser tu e depois de ti eu. Prontamente o homem retrucou, sim, eu quero exercer o meu direito. Por quê? Vamos lá. Esse homem aqui, ele era um homem que ele já tinha muita propriedade, ok? Esse primeiro aqui, porque o que acontecia, povo de Deus? A gente leu desde lá do começo, que quando uma mulher ficava viúva, e ela ainda não tinha tido filhos, precisava se prolongar a descendência daquele homem. Então, o homem da casa, da família daquele homem que faleceu, do finado, iria lá e se casava com a viúva para ir e ter a descendência daquele homem. Como não existia nenhum outro, se existia Boaz e esse daqui, era obrigação de Boaz pegar e falar para ele, olha, existe uma mulher, que nem ele contou aqui que a gente acabou de ler, que você tem o direito de resgate, só que ele sabia que ele jamais iria querer algo sério com Ruth. E ali, Ruth já tinha ganhado o coração de Boaz. Boaz ali, ele era um homem que ele não era atrativo aos olhos de Ruth. A gente viu aqui porque ele já era velho. Ruth era uma mulher que a palavra diz que ela era muito bonita. Não descreve totalmente na Bíblia, mas se você for ler a fundo e pesquisar a história de Ruth, fala que ela era muito bonita, uma jovem muito bonita. E Boaz já era velho.
Boaz não tinha nada que atraísse aos olhos dela, mas ao espírito e à alma, sim. Então aqui, Boaz, ele começou a querer fazer com que aquele homem, amém, enxergasse e ele tirasse aquele homem do caminho dele, porque ele sabia o que ele queria. Ele já tinha um foco, ele já tinha um objetivo. E aí ele começou a trabalhar em prol de conquistar aquele objetivo. Qual era o objetivo? Honrar Ruth. Honrar Ruth pelas atitudes que ela teve com Noemi. Então ele começou a montar estratégia. Ei, o que eu estou querendo dizer aqui é, você precisa montar estratégias para você chegar ao seu destino, para você conquistar aquilo que você quer. Não é sair fazendo as coisas à torta e à direito. Você não vai conquistar também uma pessoa sem estratégia. Nossa, até para me conquistar uma pessoa, sim. Porque se é para ser duradouro, Deus vai te dar todas as estratégias. Deus cuida de tudo. Deus vai falar o dia e a hora que vocês vão se encontrar. Deus vai falar todas as coisas. Gente, eu sou testemunha viva disso que eu estou falando para vocês. Existe dia e hora, Michele, para você encontrar o amor da sua vida? Existe. Existe. Se você estiver alinhado com Deus, existe. Por que que existe? Porque eu frequentava o mesmo lugar antes de eu me converter, eu frequentava a mesma balada que o meu marido, mas nós nunca nos encontramos na balada. Nunca. Porque, com certeza, quando eu visse ele na balada, eu não iria ficar com ele. Porque ele não fazia o meu perfil naquela época. E eu era chata. Eu era muito chata, metida, nojenta. Eu fui encontrar meu marido depois que eu encontrei Jesus. Depois que eu me desviei do caminho, depois que eu voltei para o caminho com o Senhor, que aí ele me levou para a igreja onde ele estava, e aí o Senhor já tinha tratado as minhas feridas, e o Senhor já tinha me feito de novo uma nova mulher. Foi aí que o Senhor permitiu eu encontrar o meu marido. Só depois. E mesmo assim, eu ainda não queria. Eu ainda tirei braço de ferro com Deus. Eu quase que perdi. Porque eu falei, não quero. E Deus mostrando por sonho, só faltou colocar um letreiro e um outdoor na minha cara. Eu falei, não quero, não é, não é. Até que Deus falou, é, e ponto. Em 7 meses eu casei. Então tem dia e tem hora. Para isso, você tem que estar alinhado. Você tem que ter estratégia. Não é sair pegando boi no laço. Não é assim. Deixa eu te falar, não é assim. Espere e confia no Senhor. Amém? Então vamos lá. Então aqui Boaz, ele já estava ali falando com aquele cara que ele só pensava em dinheiro. E aí a gente vai continuar lendo aqui. Versículo 5. Contudo, Boaz lhe preveniu. No dia em que adquirires esse campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre o patrimônio. Então respondeu que tinha o dever de resgate em primeiro lugar. Assim não posso assumir o meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e a propriedade. Então falou que tinha que botar a mão no dinheiro, o cara já, tipo, opa, né? Calma aí, agora já, com essa questão aí, eu já não quero mais. Declino do meu direito a teu favor. Pode exercer meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Ele abriu mão. Ora, antigamente em Israel, para que a lei do resgate e a transferência de propriedade fosse válidas, a pessoa tirava a sandália dos pés e dava ao outro, e assim oficializavam os acordos e negócios em Israel. Portanto, assim que o resgatador declarou a Boaz, adquire-a, pois tu mesmo tirou uma das suas sandálias. Então Boaz pôde anunciar aos líderes de todas as demais pessoas do povo ali presentes: sois testemunhas nesse dia de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e tudo o que pertencia a Quilion e a Malom. Ao mesmo tempo adquiro por esposa Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre sua herança, e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes, concordavam, dizendo: nós somos testemunhas.
Que Yahvé torne essa mulher que entra agora em tua casa semelhante a Raquel e Lia, que juntos formaram as tribos de Israel. Sê tu, portanto, poderoso em Efratá e ganhe prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder desta jovem, seja a tua família como a de Pérez e Tamar, que Tamar deu a Judá. Boaz casa-se com Ruth. Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se a sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. Somente depois que casou. O Senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi, bendito seja Yahvé que não te deixou ser alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará como uma nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho da tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se fosse mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: Eis que Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, por sua vez se tornou pai de Davi. A genealogia de Davi. Esta, pois, é a história da posteridade de Pérez até Davi. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Povo de Deus. Eu me emociono toda vez que eu leio o livro de Ruth, porque é uma história muito bonita de fidelidade. É uma história muito bonita, do qual mostra a renúncia e o poder da aliança e o poder de você viver a vontade de Deus. Aqui, de uma forma indireta, né? Mas é direta, na verdade. Ruth faz parte da genealogia de Cristo. Porque Jesus é raiz de Davi, veio da raiz de Davi. Se ela não tivesse escolhido permanecer com a sogra, abrindo mão das vontades dela, se ela não tivesse feito tudo como a sogra falou, se ela tivesse se perdido por meio das vontades, hoje a gente não estaria lendo a história dela. O que eu estou querendo dizer é, vale a pena a gente renunciar às vezes às nossas vontades. Você não sabe o que tem guardado para você. Vale a pena você se comportar como agrada o cordeiro. Vale a pena você se guardar. Vale a pena você esperar. Vale a pena você esperar o dia e a hora para você encontrar a pessoa certa. Vale a pena você não se contaminar com as coisas dessa vida. Vale a pena você fazer aquilo que é certo e direito perante ao Senhor. Vale a pena. Todas as vezes em que você opta por fazer aquilo que agrada ao Senhor, você só vai ter recompensa. Deus vai te abençoar. Traz em nome de Jesus, a essência de Cristo para dentro da tua casa, para dentro da tua vida. Aprenda em nome de Jesus a ser fiel às pessoas. Aprenda a ter misericórdia. Não importa se a pessoa fez mal. Tudo bem, você vai ficar ferido, você vai ficar magoada. Nós somos seres humanos que carregamos sentimentos. Mas perdoe, haja com misericórdia, porque a misericórdia do Senhor vai vir sobre você. Seja leal às pessoas. Não fala que é leal e não seja. Porque da mesma forma que você é desleal, vão ser desleais com você. Mas dia ou menos dia vai acontecer. Acaso uma hora cai. Que hoje nós possamos, em nome de Jesus, ter esse raciocínio, amém? Como Ruth teve. Em nome de Jesus. Para que a gente possa viver a totalidade da glória. A totalidade, amém? Da presença, a totalidade do poder do Senhor nas nossas vidas, fazendo opções, escolhas certas, tendo estratégias, parar de agir de forma impetuosa, colocando em nome de Jesus Deus no centro de todas as coisas, de todas as coisas, de todas as decisões. Em nome de Jesus, Deus tem prazer em abençoar o povo dele.
Deus tem prazer em fazer algo novo. O problema é que às vezes a gente não está disposto a viver isso. Não queremos abrir mão das nossas próprias vontades e vaidades e desejos pecaminosos, vontades carnais. E aí eu vou encerrar aqui. Para quem é solteiro e fala, Michele, eu não consigo ficar solteira, eu não consigo ficar solteiro, o que eu faço? Vai jejuar. Jejua. Mas por que jejum? Porque jejum coloca a tua alma no centro da vontade do Senhor. Vai dar uma baixada nos teus ânimos. Peça para o Senhor, Senhor, me dá domínio próprio. Senhor, eu não posso ficar que nem cego em tiroteio. Senhor, eu não posso ficar desesperado, querendo isso e aquilo outro, contaminando o meu ser, contaminando o meu corpo, contaminando a minha alma. É matar a carne, é matar o desejo. Eu entendo que tem os hormônios, isso e aquilo outro, mas nada prevalece ao espírito. Nada. Fortifica o teu espírito, porque quando você fortificar o teu espírito, a tua alma vai ser calada. O teu corpo obedece. O teu corpo obedece. Vai jejuar. Amém? Vamos orar? Eu estou tão machucada no meu casamento, acho que eu estou errando o Senhor com as minhas atitudes. Irmã, não você, eu conheço a tua história, amém? Então, assim, você está fazendo o que tem que ser feito. Não deixa esse tipo de pensamento entrar dentro da tua cabeça falando que você não está honrando o Senhor com as suas atitudes. Eu não sei o que você está fazendo, amém? Mas se você está orando, se você está buscando, se você está jejuando, continua fazendo isso, amém? Continua fazendo isso, em nome de Jesus. Porque você está honrando. Muitas vezes o que acontece é, a gente faz as coisas, nós fazemos as coisas, amém? Para o Senhor, e às vezes Satanás entra na nossa mente achando que, colocando o sentimento de que a gente não está agradando o Senhor e a gente para de fazer o que a gente está fazendo. Agora, se realmente você não está agradando o Senhor com as atitudes, aí faz uma reavaliação. Amém? Peça para Ele te ajudar a mudar isso. Peça para Ele te ajudar. Amém? Mas de acordo com o que eu vejo, irmã, dê tempo ao tempo. Amém? É uma batalha, assim como já foi falado. É uma batalha e vai dar tudo certo. Existe tempo para todas as coisas. Amém? Existe um tempo para todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, Deus vivo de Israel, venha agora sobre essas vidas e traga o alinhamento, Senhor, em nome de Jesus, sobre essas vidas. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, agora, Pai, entrar no novo nível, Senhor, no novo nível, Pai, de obediência e dependência do Senhor. Que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à sua voz. Que possamos, Senhor, nos comportar com misericórdia para com os demais. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em todo o tempo todo, Senhor, sermos fiéis, primeiramente a Ti, a Tua palavra, a Tua verdade, aquilo que a palavra nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão passando, Senhor, por algum problema, papai, na parte sentimental, Pai, aqueles que estão passando, Senhor, por dificuldades na espera de ter uma pessoa, eu declaro, Senhor, que da mesma forma como o Senhor fez aqui com Ruth e Boaz, assim como o Senhor fez na minha vida, Pai, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, o Senhor me tirou de um cenário de desonra e o Senhor me levou para um cenário de dupla honra, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai fazer sobre essas vidas. O Senhor traz restauração de casamento. O Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, restaura, Senhor, os corações feridos, angustiados, Pai. O Senhor prepara, Senhor, Rutes, ó Pai, aqui, Boazes, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que testemunharão o teu poder, que testemunharão a tua glória, Pai, que viverão, Senhor, em nome de Jesus, dias maravilhosos para contemplar e bendizer a bondade do Senhor sobre a vida deles, Pai. Eu declaro que aquelas famílias que estão sendo assoladas, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, ó Deus, que eles entram agora em um novo nível de proteção, que todo ataque das trevas contra essas famílias caia por terra, Senhor. Eu declaro que todo casamento, Senhor, que está sendo assolado, que está sendo atacado, Senhor, para que venham se desviar, para que venham, Senhor, se separar, eu declaro que caiu por terra.
Eu declaro que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher. Nenhuma família mais vai ser desfeita, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, a tua mão forte e poderosa sobre a vida de cada um deles. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alinhe agora, Pai, o destino profético dos teus filhos. O Senhor coloca, papai, as pessoas certas nos caminhos. O Senhor, em nome de Jesus, traz as estratégias. O Senhor traz, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que eles necessitam para que eles sejam, Senhor, conduzidos ao centro da tua vontade, Pai. É o que eu oro, Senhor, nesta manhã. Eu declaro, Pai, que toda porta que foi fechada pelo inimigo, ela se torna aberta agora. Eu declaro que toda tentativa das trevas de trazer morte, em nome de Jesus, é anulada. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor reveste os teus filhos de santidade, o Senhor reveste os teus filhos de unção e autoridade, domínio próprio, em nome de Jesus, ó Deus. Que eles sejam, Senhor, impactados pelo teu amor neste dia. Que eles sejam, Senhor, tocados, ó Pai, pela dimensão da tua glória. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém?